Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. E hoje o nosso tema é falar sobre endolaser, né? Sobre as evidências científicas do endolaser. E para conversar comigo sobre esse tema, que é tão interessante, eu trouxe a professora doutora Yeon-Jun Kim. Seja muito bem-vinda. Yeon, que é minha colega, vou te chamar de Yeon mesmo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Acredito que a gente vai ter um bate-papo bem interessante, cheio de novidades para compartilhar com quem está nos assistindo. E para você que não conhece a doutora Yeon, eu vou apresentar ela aqui para vocês. A doutora Yeon, ela é cirurgiã dentista, especialista em periodontia e implantodontia. Ela é mestre e doutora também em periodontia pela Unesp. E ela atualmente atua como professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Santo Amaro, da Unisa. Além disso, ela tem uma ampla atuação clínica e também como pesquisadora dentro da harmonização orofacial, juntando aí mais de 7 anos atuando nessa especialidade. Então é um grande prazer te receber, Yeon. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Luana. É uma honra aqui, né, o seu convite para estar aqui falando sobre o endolaser. A gente já tem uma parceria ali na parte de pesquisa científica, né, na Unisa. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. Ah, muito legal. E realmente, né, essa nossa troca e todos esses nossos novos achados, eu acho importante realmente a gente aproveitar esse momento e começar compartilhando aí com o pessoal que está assistindo, eventualmente profissionais de saúde ou até mesmo os pacientes. E sem dúvida, acredito que para a gente começar esse bate-papo, eu acho importante pontuar o que seria o endolaser, no que consiste essa técnica, como é que você definiria? Então, o endolaser, que está muito em evidência atualmente, é uma aplicação, né, de laser de alta potência diretamente ao tecido. É uma tecnologia que já está há muito tempo, mais de 30 anos na medicina, né, principalmente na parte vascular. E agora acabou sendo transladado na parte de estética, né, atuando principalmente na redução de gordura localizada, na parte de contorno facial, a parte de lifting, então atuando muito bem nessa parte de estética facial e também na corporal. Sim, mas a gente tem observado, né? Eu, assim como você, a gente acompanha o quanto, né? Já faz tempo que essa tecnologia existe e vem sendo estudada, principalmente por médicos anteriormente. Agora, isso se propagou em outras áreas também da saúde. Mas muitos profissionais nos dias de hoje ainda afirmam, né, tem algumas ideias equivocadas sobre o endolaser, dizendo que é uma tecnologia que não tem evidência científica, que pouco se sabe sobre os efeitos dos diferentes comprimentos de onda que nós utilizamos nos tecidos que são irradiados. E aí que vem a pergunta: será que existe evidência científica sobre os efeitos do endolaser nos tecidos? Sim, é uma ótima pergunta, viu, Luana? Porque assim, como eu falei anteriormente, a parte de endolaser foi muito estudada, porque ele já está há muito tempo, né? Tanto na medicina, né? Começou na medicina, agora na harmonização facial, tá? Então, essa parte de mecanismo de ação, com os estudos in vitro, estudos em modelo animal, ele mostra os efeitos principalmente nos adipócitos, tá? E também na formação de neocolagênese, e também na organização, reestruturação, remodelação de tecido, além do tecido subcutâneo. Existem trabalhos, assim, estudos clínicos, né, com pesquisas com bastante paciente, acima de 150, 300, com mais de 700 procedimentos realizados, que mostram esses efeitos a longo prazo, né, na parte de evolução dos resultados. Eu trouxe uma imagem para você, para mostrar, de um artigo. Bacana. A gente vai projetar aqui o efeito, né, da aplicação de laser, tá? Nesse caso, foi utilizado o laser de diodo, tá? Um tecido aqui é uma biópsia de tecido de braço, tá? Onde a gente consegue observar, ali na imagem que está escrito baseline, é uma imagem de tecido que não foi irradiado com laser de alta potência,
tá? Então, só para quem não conhece, vai essa imagem. Aqui Isso. nessa parte mais rosa, superficial, seria o tecido epitelial, né? A parte mais superficial da nossa pele. Isso. E aqui para baixo, onde ficam as fibras colágenas, mais para baixo também aqui, ó, a gente tem esses feixes, enfim. Esse seria o tecido conjuntivo ali, junto com... Isso. É um pedaço da nossa pele, tá? Após irradiar, a gente já consegue observar Em 6 meses. em 6 meses o efeito desse laser. Em que? Na parte de produção de colágeno. Uhum. Em maior aumento nessa imagem, a gente consegue observar que tem fibras colágenas, que são esses risquinhos rosas que a gente tem logo abaixo do epitélio, tá? Uhum. E eles estão bem mais espaçados, numa organização diferente ali, que é o normal do tecido. Após a aplicação desse endolaser, após 6 meses, o que a gente observa? A gente observa numa organização dessas feixes de fibras colágenas, deixando mais espessas e tendo a contração tecidual. Então, a gente consegue observar a diferença entre sem a irradiação e com a irradiação aqui, que tem mais rosa aqui, né? Seria coloração para o colágeno. Sim. Então, Não? a gente consegue então, não observar. só mais espessas, como também mais E organizadas, exatamente. Né? Então, é aqui que vai vir o efeito de lifting facial e a partir da diminuição da flacidez, porque ela vai tonificar essa pele. É por isso que os pacientes que fazem essa irradiação percebem, né? O efeito lift é quando sobe um pouquinho. É claro que não é uma cirurgia, não é algo que amarra assim para cima, mas a gente tem esse efeito de contração nesse sentido, né? Para a face contrair. Muito interessante. Tá? Isso. Na próxima imagem, a gente vai conseguir observar também aqui. O que está marcado em rosa são as fibras colágenas, o colágeno. E também você está vendo agora as marcações em cinza, tons de cinza, que são as fibras elásticas e reticulares, que estão presentes também na pele. É o que dá elasticidade na pele. Tá? Então, o que observa? Que quando a gente aplica o laser, a gente tem mais cinza aqui junto com rosa. O que acontece? Então, a gente está estimulando a produção de mais dessas fibras elásticas e reticulares. Isso vai também ajudar nesse contorno, na tonificação da pele. Né? Em maior aumento, é isso que a gente observa. Uma organização maior das fibras colágenas, com maior produção e também das fibras elásticas. Sensacional. É um combo perfeito, né? Isso. Para quem busca realmente o rejuvenescimento que seja seguro, que seja realmente eficaz, né? E você vê, efeito em 6 meses. Então, tem pacientes que até buscam por um efeito imediato. A gente até observa um pouquinho, né? Mas aqui eu acho interessante que você mostra que mesmo depois de 6 meses, ele responde ainda bem, né? Sim. Ele mantém aqueles efeitos, perdura, né? Então, é uma tecnologia que a gente tem um resultado a longo prazo. Tá. E a gente vai fazer, claro que tem o resultado clínico imediato, 30 dias a gente vai ter um pico, né? Mas vai ter o resultado 3 meses, 6 meses. Tem estudos clínicos mostrando que resultados com endolaser é feito até mais de 2 anos. Ele mantém, né? Mantém esse efeito. Interessante. Né? Então, não é assim que você faz, é um procedimento que você faz e 2 meses acabou o efeito. Uhum. Né? Então, é muito interessante por essa característica. E, claro, sem dúvida também, o paciente precisa se cuidar, se hidratar, porque a gente não coloca esse colágeno aí, né? A gente estimula e o organismo desse paciente também precisa estar saudável, ele se cuidar em todos os contextos para responder da melhor forma. Mas eu vi que os resultados que você coloca aqui são ótimos, a gente já percebe tudo isso que você falou, da neocolagênese, da formação e organização de colágeno, fibras elásticas e tudo isso. Mas a gente sabe que o paciente procura muito, né, o endolaser por conta do efeito na gordura. E aí tem alguns colegas pesquisadores que questionam, será que realmente, né, o endolaser tem efeito no adipócito também? O que acontece? Existe um dano a esses adipócitos? O que você poderia falar sobre isso? Então, na técnica do endolaser, a gente aplica, né, a energia ela é transmitida por uma fibra óptica que ela entra embaixo da pele no tecido subcutâneo, principalmente na região de gordura.
tá? E essa energia que vai ser transmitida, ela vai se transformar em aumento de temperatura, tá? E essa energia converte em aumento de temperatura, que vai causar uma lesão térmica nessas regiões de tecido que está atuando. E com o aumento da temperatura, há uma ruptura das células de gordura, né? Que são conhecidas como adipócitos. E vai ter a liberação dessa gordura ali. Então, as células elas vão acabar morrendo, né, ali nesse tecido. Além do efeito direto também, tem um efeito da parte de inflamação ali, a partir das células que são rompidas, que vai induzir a apoptose das outras células. O que é a apoptose? A apoptose é uma morte celular programada. Ela não vai morrer na hora, mas ela vai programar a morte celular dessas células que foram afetadas. Tá? Então, eu trouxe uma imagem para vocês, para visualizar. Acho que é a próxima, É né? a próxima. Isso. Legal. Aqui é um estudo que eles, né, aplicaram laser e observaram o histológico, né, no tecido, o efeito desse laser na parte de gordura. Aqui a gente observa o tecido, né, no tecido subcutâneo, na camada de gordura, onde foi passado a fibra sem um laser, tá? Então, o que você está observando? Caminhos, o caminho das fibras. Porque como é um método físico-mecânico, ela acaba rompendo. Agora, quando a gente passa a fibra e aciona, o que a gente consegue observar? As células gordurosas, ela tem uma característica arredondada, que são bem redondas, bonitinhas ali. Quando a gente irradia com laser, quando a gente transmite essa energia, a gente tem rompimento dessas células, mostrando essa irregularidade. Então, as células morreram, as membranas se romperam. Né? E isso vai ser reabsorvido pelo organismo do paciente e eliminado. E não vai ser absorvido na corrente sanguínea, aumentando triglicéride ou alguma parte de colesterol, que muita gente vem questionar. Tá? O organismo nosso, ela vai eliminar. Tem estudos que mostram né, que não há aumento. Essa gordura Essa gordura não vai para o sangue. Não vai para o sangue. Ela é eliminada através, igual outro processo inflamatório, os mastócitos, células de defesa. Isso, os macrófagos, vai fazer fagocitose. Então, ela vai acabar eliminando. Tá? Na próxima imagem, vou mostrar para vocês que aqui é um corte histológico. Na próxima imagem, a gente tem uma imagem com a microscopia eletrônica de varredura. O que é isso? A gente pega essa tecido e a gente faz um preparo e passa no microscópio para ver a superfície né, dessas células. Então, essa imagem de células ali, adipócitos, sem o laser. Elas estão redondinhas, como você falou, e cheinhas, né? A gente consegue ver a estrutura, né, a formação certinho. Agora, quando a gente aciona laser, a gente tem um derretimento. Derretimento mesmo. Então, essas células se romperam, né, e mostrando essa característica de derretimento dessa célula. A gente não consegue mais localizar células ali redondas, ali caracterizando o adipócito. Então, tem realmente ação no adipócito. E isso vai acarretar clinicamente em redução de quantidade de gordura localizada. É incrível, porque junta coisas muito importantes. A gente, então, não só experiencia isso na prática clínica, com os resultados positivos, muitos deles imediatos, né? Mas isso tem essa comprovação, a gente já tem trabalhos básicos, né? Tanto clínicos quanto modelo animal, mostrando a segurança e efetividade dessa técnica, que sem dúvida, né? Precisa de um treinamento, a gente precisa saber usar os parâmetros corretos, mas o resultado é inegável. Você mostrou muito bem aqui, tanto no tecido epitelial, conjuntivo, como também nas células de gordura. E você mostrando tudo isso, a gente já sabe que os efeitos são incríveis, né? Principalmente na estética facial, que muitos não querem alterar a fisionomia, querem um tratamento natural. Mas a gente sabe que paciente, né? Ele muitas vezes não quer fazer só uma tecnologia. E muitas vezes, ele, assim, só um tratamento não é algo que a gente consegue suprir todas as expectativas e contemplar o tratamento dele completo. Quando a gente faz o endolaser, tá, a gente consegue, então, associar ou complementar os efeitos clínicos que a gente conseguiu com uma outra técnica, com outros tratamentos.
Dá para a gente associar? Como é que funcionaria? Sim, Luana, essa é uma pergunta muito frequente quando a gente faz curso com os profissionais, né? Sim. E também dos pacientes no nosso consultório. Sim, como é uma harmonização orofacial, as técnicas, os tratamentos são complementares, tá? Então, cada tecnologia, cada tratamento tem indicação, né, específico para a área e pode ser associada, sim, por exemplo, com a parte de outra tecnologia como Ultraformer, o preenchimento com ácido hialurônico, né, a parte de botox, peeling, atuando em tecido diferente. Sim. Então, isso é muito bom porque a gente vai conseguir tratar o paciente como todo, né? E essa parte de associação, a gente acaba otimizando o resultado e também elevando a satisfação dos pacientes. Né? Porque você pode, de repente, tratar essa pele primeiro, fazendo endolaser, e depois, num pós, você complementa. Então, ali onde você precisa melhorar um pouco mais ainda esse lifting, usar fios, ou preencher... Enfim, né? Fazer toda essa associação contemplando todas as queixas daquele paciente. Né? Exatamente. E uma associação que hoje, né, você está com uma pesquisa, né, clínica, né, da aluna, né? E que é uma associação, por exemplo, com lipoaspiração, né, a submentoniana, associada com endolaser, porque vai atuar não só na parte de redução de gordura, mas também na parte de flacidez, em contração do tecido, otimizando esse resultado. Então, essa associação, hoje eu acredito que ela é fundamental na harmonização orofacial. Sem dúvida, eu concordo com você. Mas, agora voltando um pouco na técnica do endolaser, existe uma dúvida que é frequente por profissionais distintos que se inscrevem nos nossos cursos, assistem às nossas palestras, porque assim, existem diferentes tipos de laser de alta potência e, em especial, o que a gente utiliza, que é o laser de diodo, né, para essa técnica de endolaser, a luz, a radiação, ela é emitida e transmitida por uma fibra ótica. Só que a gente não tem uma única fibra ótica, um único tipo. Existem diferentes diâmetros de fibra. E aí tem aluno que pergunta, professora, como que eu sei a diferença entre uma fibra ótica de 200 micrômetros, de 300, de 400, de 800? Existe diferença clínica, né? Como que a gente poderia orientar os profissionais, né, com relação à determinação de como você seleciona o melhor diâmetro da fibra ótica no seu procedimento? Certo. Então, o diâmetro da fibra a ser escolhida está diretamente associada com a área que vai tratar e também de acordo com a necessidade desse paciente. Os estudos, né, mostram que o diâmetro da fibra ela está diretamente relacionada com a parte de dispersão de energia. Então, quanto a fibra ela tem um diâmetro menor, ela concentra mais a energia ali no local, ela é mais precisa, mas ela atua numa área menor. Se eu aumento o tamanho do diâmetro da fibra, eu consigo tratar uma área maior, só que eu disperso, né? Eu espalho mais essa energia, né? Então, acaba também atingindo diferentes profundidades, tá? Então, eu vou mostrar na imagem a seguir aqui que eu trouxe para você. Nós discutimos aqui, é um estudo que foi feito em 2009, tá? Esse é um tecido de porco, né, na parte de gordura de porco, onde esses pesquisadores pegaram uma fibra de 600 micrômetros e aplicaram 30 watts com uma fonte de 925 nanômetros. Nessa área aqui. E criou uma lesão térmica que ele determinou uma área ali. Quando eu dobro mais um pouquinho, né, se eu dobro, eu fico 1.200, aqui tá 1.500, um pouquinho mais, né? 2 vezes 5, né? O diâmetro da fibra. Então, uma fibra mais grossa aqui. Isso, mais espessa. E eu vou lá, exatamente igual, aciono com a mesma potência, com a mesma fonte de energia, tá? E eu vou ter uma área de 4,6 vezes maior que o A. Nossa, e não é nem o dobro. Nem o dobro. Mesmo sendo o dobro do diâmetro, a área de dano celular ela é mais de 4 vezes maior. Então, é exatamente isso. Então, a área dessa lesão é maior. Então, o efeito ali é maior.
Mas vamos pensar comigo. Se eu estou trabalhando na face paciente, tá? Onde tem estruturas nobres, mais delicada, a espessura da pele é menor. Principalmente no olho, né? É, Pra quem realmente, faz região de essa pálpebra, né? pálpebra, olheira, ali, eu não posso entrar com uma fibra muito espessa, porque eu posso causar danos a outras estruturas que eu não quero. Eu preciso que a fibra seja muito precisa e para atingir o meu objetivo. Então, as fibras mais finas, né? Isso, 200, 300, 400 Não micrômetros. passa daí. Não passa dali, tá? Uhum. Agora, endolaser também é utilizada no corporal, né? A gente não faz, mas tem profissionais, né, que podem atuar na parte de corporal. Não só podem e devem utilizar uma fibra com maior diâmetro, porque se for atuar na região de abdômen, braço, região Culote. de culote, onde tem uma camada maior de gordura, ali uma área maior a ser tratada, então tem que usar uma fibra de 800 micrômetros, por exemplo. A partir de 600, A né? partir de 600, né? Então, 800. porque assim, tem o tempo clínico também. Quanto esse paciente vai estar ali sobre efeito de anestesia, né? Então, para otimizar resultado, a gente vai escolher de acordo com a necessidade, de acordo com a área tratada. Isso é muito importante. Como todas as técnicas, não existe uma receita de bolo. O profissional tem que fazer o diagnóstico e elaborar um plano de tratamento individualizado para cada paciente, para cada situação. Não, é impressionante. E ficou muito claro quanto o profissional que atua, seja em face ou corpo, tem que ter realmente consciência e responsabilidade desde a seleção da fibra até a potência, tudo com relação não só à técnica em si, mas no preparo e no cálculo, né, de todos os parâmetros do equipamento, entender sobre o funcionamento de cada item aí no equipamento. Sem dúvida é algo que, enfim, a gente acabou acompanhando profissionais que não se deram bem com essa técnica. De repente, essas pessoas teriam que rever a parte conceitual, estudar um pouco mais a fundo para realmente aí voltar de uma forma mais segura nesses atendimentos, né? E aí, na prática clínica também, uma coisa que vale, acho que você pontuar, é identificar aí para quem já fez, que é paciente, já fez, ou os profissionais que estão propondo isso na clínica, qual seria, né, de repente, o intervalo ideal entre as sessões? Porque por mais que você tenha dito que, poxa vida, né, tem efeitos que duram 2 anos, será que obrigatoriamente os pacientes têm que esperar 2 anos para fazer uma nova sessão? Ou ele poderia fazer antes? O intervalo, né, intervalo de sessões e a quantidade de sessões são... O profissional, ela vai ter que identificar no paciente. Mas, baseado na evidência científica, o intervalo ali das sessões, eu até falo em 90 dias, por quê? Tem estudos que mostram que a gente observa um resultado clínico, né, imediato, um pico 7 dias, né, um resultado muito grande, drástico, no 30 dias, mas vai ter uma estabilidade desse resultado com 90 dias. Então, até 90 dias, a gente vai ter efeito na redução da gordura e também na parte de remodelação de tecido, né? A parte de neocolagênese, a parte de lifting. Então, tudo isso, ela vai ter um efeito contínuo ali, menos drástico, né, do que os primeiros 30 dias, mas a gente vai ter resultado até 90 dias. Então, o paciente vai vir e falar assim, olha, eu gostei muito aqui, mas sobrou aqui, eu quero atuar, né? Uma semana depois eu quero fazer mais, eu tô vendo muito resultado. Né? Enfim. Já quero fazer. Então, cabe ao profissional explicar para o paciente, você tá vendo o efeito, mas o seu efeito ainda não chegou no máximo ali. Então, é importante a gente esperar esse período, tá? Para ver se realmente há necessidade de reintervir, tá? E também a gente otimizar esse resultado. Tá? Porque eu falo isso até porque a gente observa, a gente tem algumas pacientes em comum que adoram o resultado e querem fazer todo mês. Acaba sendo equivocado você marcar sequencialmente todo mês, né? Porque se você comentou que o período de neocolagênese é de 90 dias,
para repetir endolaser, ela pode, de repente, fazer outros procedimentos, mas o endolaser, novamente, é isso, o ideal, até para que ela consiga visualizar todos os efeitos, né, que ela alcançou. Então ficou claro, né? Os pacientes, calma, vamos esperar um pouquinho, e aí, a partir, então, desses 90 dias seria o ideal, né? Seria o ideal. O ideal é esperar, né? E o paciente, e também uma dica para os profissionais é sempre fazer documentação fotográfica. Né? Ótimo. Porque o paciente está se vendo todo dia ali no espelho, ele não consegue notar, né, as mudanças. E quando a gente documenta, a gente consegue visualizar. Né? A gente faz, por isso que a gente faz foto de antes e depois e mostra para o paciente, né? E ele fala, não teve nenhum resultado, mas quando eles acabam olhando a foto, consegue visualizar. Nossa, eu era assim. Ficou muito bom. Já quer fazer de novo. Exatamente. Eu costumo documentar, não sei se você faz assim, com 30 dias e depois com 90 dias, né? Eu acho interessante nesses retornos o profissional documentar. Isso. E também, isso é bom para o profissional, porque na hora de reintervir, né, fazer uma nova sessão, eu já vou saber mais ou menos como o organismo do paciente ele vai responder a esse tratamento. Bacana. Então, vai ter pacientes que posso até diminuir um pouco esse intervalo, mas isso eu só vou saber fazendo esses acompanhamentos, né, individualizados de cada paciente. Né? Então, desenvolver um protocolo, um plano de tratamento individual. Cada um é cada um, né? E é isso que você está dizendo, né? Tanto sistemicamente, todo esse contexto é importante você identificar. E bom, para a gente terminar, Ion, é um assunto que eu adoro, por mim ficaria muito tempo aqui falando sobre ele, né? Mas para a gente terminar, tem outro item que eu acho importante você finalizar dizendo aqui. Porque o endolaser, assim como trabalhar com qualquer outro laser de alta potência, que são equipamentos que geram calor, que têm dano celular, né? São tecnologias que conferem ao profissional uma ampla curva aí de aprendizagem. Ele precisa se dedicar, ele precisa realmente fazer um curso sério, entender a fundo a tecnologia, porque apesar de ser de baixa complexidade a técnica, não é fácil, né? Você calcular a energia correta, a distribuição dos vetores, a temperatura que está gerando nesse tecido. Então, são várias peculiaridades e detalhes que o profissional precisa se atentar. E se eventualmente aqui estiverem assistindo profissionais que gostam, se interessam, o que você deixaria de dica para esse profissional? Para ele, enfim, se qualificar de uma forma responsável e com boa qualidade para seguir na prática clínica? Isso é uma pergunta muito interessante, Luana, porque assim, a gente tem discutido bastante, né, a respeito né, dessa formação dos profissionais, porque a gente está na vida acadêmica, né, e a gente tem essa responsabilidade, né? Sim. Então, é assim, a dica para profissionais que querem trabalhar com endolaser é procurar professores, cursos, né, com professores experientes, qualificados, né, sobre a técnica, tá? Então, é assim, que vão te ensinar desde a parte de anatomia, que é da base mesmo ali, né, o cálculo área de risco, onde pode entrar, onde não pode entrar, né, o que tem que ser evitado, as precauções, e também a parte de especificação das máquinas, como que faz o cálculo da energia, ali, uso das fibras. Então, tem que saber dominar toda essa parte, porque endolaser parece ser fácil, mas ela tem uma curva de aprendizado ali e você vai aprender fazendo. E eu recomendo que esses profissionais façam cursos de mentoria, com os profissionais experientes ali atuando junto nas sessões iniciais. Exatamente, concordo. Adquirir e visualizar e conseguir pegar essa técnica. Porque são tantos detalhes que eu acho que essa proposta de um curso mais intimista tem funcionado melhor, né? Com certeza. Fazer junto, mostrar ali como que pode entrar, né? As complicações, com né? certeza. Porque o que a gente observa hoje, fala assim, tem um aluno nosso que fez o curso com a gente no mês passado e ele já está
sendo como um professor. Então, os profissionais têm que procurar, não é só aqueles profissionais que têm muitos seguidores. Vamos atrás do currículo, ver se a pessoa... trajetória acadêmica. Exatamente, a parte científica ali, de resultados, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Não, fundamental. Em vários outros podcasts, muitos outros profissionais falaram sobre isso, né? Professores de grandes universidades aqui, São Paulo, ou de outros estados, inclusive, falaram muito sobre isso, que muitas vezes o aluno hoje, né, procura muito o status no Instagram, o número de seguidores, e acaba se equivocando, né? Ou ficando chateado que não aprendeu o que imaginava que ia aprender em cursos. E tem tanta gente tão boa que se dedica à academia com realmente um conteúdo sério, né? E que acaba não sendo procurado com a mesma frequência. Então, fica a dica, né? Existe currículo Lattes, existe formas muito simples de você pesquisar. Na internet, no próprio Google, ele te mostra toda a trajetória daquele profissional que você admira, que tem trabalhos científicos publicados, né, em periódicos que tem fator de impacto, qualis, que são aí métricas importantes para você realmente qualificar se aquele profissional tem uma dedicação séria ao assunto, né? Eu acho importante sempre a gente pontuar e orientar, né? Vale a orientação, e claro, cada um tem sua autonomia para se inscrever onde bem entender, né? Mas eu acho importante sempre a gente pontuar. E, como eu sou fã do seu trabalho, eu te admiro, por isso que somos parceiras de pesquisa, eu quero me cercar de pessoas muito boas, certo? Eu queria que você finalizasse deixando o seu contato. Eu sei que você está com pouco tempo, poucas turmas abertas, mas existe a possibilidade desses agendamentos, de repente, agora, para o final do ano, para o começo do ano que vem. Como que as pessoas podem te procurar? Você tem o Instagram? Como é que você prefere que eles entrem em contato? Pode ser por Instagram. Tá? Qual que é o seu perfil? É @doutora Yeon Kim. Tá com Y? YEON-KIM. Tá. E também pode entrar em contato pelo meu e-mail. Tá, qual que é? Yeon... A gente deixa na legenda também, deixa na né? legenda, yjkim@profuniza.br. Tá? Perfeito. Que nós estamos com algumas turmas de mentoria em aberto agora para o fim do ano. Né? Com prática, né? Com prática de mentorias, turmas pequenas, com pacientes, com a parte teórica ali de fundamentação, né? E com muita prática. É isso tá? aí. Então, o profissional vai aprender e vai sair fazendo. Com segurança e autonomia aí com os protocolos, né? Muito bem, Ayon, muito obrigada. Eu sei que você veio de Sorocaba, tá com a agenda apertada, com vários compromissos e cedeu seu tempo aí para compartilhar com o pessoal os seus ensinamentos, enfim, todos esses achados importantes que eu sei que você compartilha em aulas fechadas, né? Então, muito obrigada e certamente te espero para mais episódios. Quem sabe no futuro a gente marca mais encontros por aqui. Obrigada, Luana. E para você que ficou conosco até agora, agradeço sua participação também e eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!